Muito boa noite. Depois de muito tempo, privilégio de poder voltar a fazer uma live. E hoje o assunto diz respeito à cultura do jejum. Esse, na verdade, é o título do meu novo livro. Estamos publicando pela editora Agnus, A Cultura do Jejum, e já abrimos pré-venda do livro, né? Já vou falar de cara aqui para você que, se você garantir aí o seu na pré-venda, nós estamos dando, além do meu novo livro, estamos dando de presente o livro O Poder Secreto da Oração e do Jejum, de Mahesh Chavda, um dos melhores livros sobre jejum que já li até hoje, né, que provocou na minha vida o que eu brinco sempre como, né, classifico de fome por jejuar. Né? Tenho certeza que esse combo vai fazer muita diferença na sua vida. Ao longo de décadas, há mais de 3 décadas, eu tenho me dedicado à prática do jejum, né, de uma forma crescente, progressiva, e isso tem sido importantíssimo na minha vida. Mas em dezembro do ano passado, especificamente no dia 28, no finalzinho do ano, depois, né, das festividades do feriado de Natal com a família, estávamos todos reunidos em São Paulo, eu voltava, né, com a parte da família que mora em Curitiba, eu, minha esposa e minha filha, voltávamos de carro, e eu lembro quando, na estrada, o Espírito Santo falou comigo, né? Cancele tudo que você planejou para o início do ano. Eu tinha separado as primeiras semanas do ano para me dedicar principalmente à gravação de cursos online. E ele me disse, mude o seu programa, vai estudar sobre jejum, como você nunca fez. No momento que ele me disse para estudar como jejum, para estudar sobre o jejum, como eu nunca tinha feito, eu entendi que ele não queria apenas que eu estudasse. Eu entendi imediatamente que ele queria ampliar o meu entendimento e ele queria que eu compartilhasse isso. Né? E foi uma experiência incrível, né? Porque mesmo Deus não tendo falado comigo de uma forma clara para jejuar, eu senti que o convite para esse ambiente era algo tão intenso, tão atrativo, que imediatamente, ao chegar em casa, eu iniciei uma preparação, né, de uma semana para um jejum maior, para um jejum prolongado. Então, durante 7 dias, eu comia a cada 24 horas, ia quebrando o jejum a cada dia, fazendo um de novo no dia seguinte. Já nesses 7 dias, né, tirei carne vermelha, muitos alimentos com toxina, e já comecei a me dedicar a um processo de desintoxicação, inclusive fazendo uso de carvão vegetal para limpeza do intestino, algo que normalmente faço com acompanhamento médico. Né? Depois desses 7 dias, passei mais 3 dias tomando apenas suco detox, e dali em diante entrei num período de um jejum só na água, que foi, assim, muito especial. Aliás, eu posso dizer que eu tive o privilégio de escrever um livro inteiro sobre jejum em jejum. Foi minha terceira experiência com um jejum prolongado de 40 dias, e foi durante esse tempo que eu pude realmente entrar numa dimensão nova, maior de entendimento sobre o jejum, e tive também a alegria de poder compartilhar. Né? Até o finalzinho de dezembro, embora eu sonhasse um dia escrever a respeito do jejum, o máximo que eu tinha escrito era um artigo, né? Tentando esclarecer um pouco de um assunto que eu percebo as pessoas têm muitas dúvidas. Aliás, me lembro que durante o mês de janeiro, enquanto jejuava, enquanto estudava o assunto, curioso, fui para as redes sociais fazer algumas enquetes. Na primeira delas, eu me lembro, na primeira pergunta, eu questionei o público quantos já tinham feito pelo menos um jejum de 24 horas por dia, né? Perdão, de um dia, um jejum de um dia inteiro, 24 horas, pelo menos um na vida. E, para minha surpresa, quase 60% das pessoas, 59 ponto alguma coisa, disseram nunca ter tido uma experiência de um jejum de 24 horas. Eu confesso que aquilo me deixou chocado. Fiz uma segunda pergunta. A pergunta era, quantos já fizeram algum jejum de 3 a 7 dias? Não mencionei que tivesse um jejum só na água, né? E não dei detalhes sobre a extensão e o formato, nem que tivesse que ser um jejum contínuo, direto, mas mesmo assim, nessa segunda pergunta, apenas 14% responderam positivamente ter tido alguma experiência nesse sentido. Então, resolvi abrir uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Né? E eu posso te dizer algo que eu já havia percebido, constatado antes, mas dessa vez ficou claro como nunca, que esse é um dos assuntos onde as pessoas talvez mais demonstrem dúvidas sobre aquelas questões que eu classifico as mais básicas. Né? Então, aqui, o meu propósito hoje na live não é tentar esgotar as dúvidas. Né? Novamente, recebemos aqui muitas perguntas que foram feitas
lá pelo Instagram a respeito do assunto, e a minha intenção aqui não é de forma alguma tentar esgotar o assunto do jejum, é encorajá-lo a entender que o assunto é tão sério, é tão importante, é tão abrangente, que ele merece mais do que uma tentativa de perguntas e respostas numa live, né? No último capítulo, o 12º capítulo do livro, eu termino com uma sessão de perguntas e respostas de 40 das principais perguntas que as pessoas me têm feito. No início do ano, quando abri aquela caixinha, eu parei de responder na de número 184, o que me fez perceber que, de fato, as pessoas têm muitas dúvidas, têm muitos questionamentos a respeito do assunto. Então, o que eu procurei falar? Por que o título A Cultura do Jejum? Né? Algumas pessoas até têm me perguntado isso, pastor, por que o senhor usou a expressão a cultura? Porque acredito que o jejum deveria ser mais do que uma prática ocasional. Ele deveria, na verdade, ser, na minha e na sua vida, né, um estilo de vida. Quando Jesus afirma no Sermão do Monte, quando jejuardes, interessante que ele não diz se jejuardes, né? Mas ao fazer a afirmação quando jejuardes, nosso Senhor deixou claro que ele esperava isso de nós. E ele falou isso no mesmo ensino em que ele também fala a respeito de oração e ele fala a respeito da prática das esmolas. Né? Não seria estranho imaginar que um crente, no final de uma vida inteira servindo a Deus, ele tivesse feito 2 ou 3 orações apenas. Não seria estranho a gente imaginar que um crente deu 1, talvez 2 esmolas ao longo de uma vida inteira servindo a Deus? Mas, de alguma forma, apesar da gente imaginar que oração deve ser parte de uma cultura, de um estilo de vida, esmola e boas obras também, de alguma forma nós acreditamos que o jejum não é meramente opcional. Nós estamos acreditando que ele talvez possa, uma vez ou outra, ser parte da nossa vida. Isso tudo porque não mensuramos a compreensão que devemos ter sobre o assunto. Eu lembro que em 2009, estava numa viagem ministrando no Japão e eu e minha esposa decidimos pegar um voo, 2 horas e pouco, e dar uma esticadinha a Seul. Né? Fomos para a Coreia do Sul. E lá uma das coisas que queríamos era conhecer a Montanha da Oração. Né? Um lugar edificado pelo pastor Yong Cho, foi por muitos anos, agora já passou para estar com o senhor, foi pastor na maior igreja do mundo, e eles têm essa Montanha da Oração. É um lugar onde os crentes vão gastar tempo orando, jejuando. E eu fiquei chocado quando cheguei lá. Até então, nunca tinha feito um jejum maior do que 21 dias na água, mas eu lembro quando cheguei, eu vi placas de advertência em coreano e inglês para todo lado, né, com inscrição proibido jejuar mais de 40 dias. Até então, hoje conheço muito mais gente que fez jejuns de 40 dias, mas até então conhecia talvez, no máximo, umas 3 pessoas que tivessem feito um jejum desse. E eu fiquei me perguntando, aqui eles têm que proibir as pessoas para não passar de algo que nos parece ser, né, um certo limite, pelo menos em termos de extensão do jejum na Bíblia. Há pessoas que têm jejuado mais do que isso. E eu fiquei me perguntando, né, de fato, tem que haver uma cultura tão forte e intensa de jejum para eles estabelecerem um limite como esse. A palavra cultura, oriunda do latim, ela significa essencialmente ato, efeito ou modo de cultivar. No dicionário Hawais, da língua portuguesa, a definição de cultura ela está assim: ação, processo ou efeito de cultivar a terra, lavra, cultivo. Cultivo de célula ou tecidos vivos em uma solução contendo nutrientes adequados em condições propícias à sobrevivência. Criação de alguns animais, cabedal de conhecimentos de uma pessoa ou grupo social, conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, costumes e etc., que distinguem um grupo social. Né? E, particularmente, eu posso destacar aqui que, a partir do conceito de cultivo, seja na agronomia ou na biologia, a palavra cultura passou com o tempo em âmbito social, né, a estar relacionada àquilo que promove conhecimento e valores, que, por sua vez, determinam convicções e que também, né, por fim, geram comportamentos. E acredito que, quando a gente considera essa definição, é evidente que a igreja moderna não possui a cultura do jejum. No entanto, quando você olha para a história, né, você percebe que a igreja já caminhou nesse lugar. Aliás, temos um capítulo do livro onde a gente fala a respeito da importância de olhar para o passado, para trás, reconhecer que o jejum tem sido parte da história do cristianismo.
Depois temos um outro capítulo onde encorajamos as pessoas a olhar para frente. E falamos numa perspectiva bíblica, profética, da importância do jejum no tempo do fim, né, para os eventos finais que antecedem a vinda do Senhor Jesus, inclusive a manifestação de um grande avivamento. Mas, ao longo do livro, nós trabalhamos muitos conceitos bíblicos que eu acredito são de extrema importância. Eu quero meio que dar um panorama aqui do conteúdo, né? Capítulo 1 traz como título uma pergunta: a Bíblia ordena que jejuemos? Depois o capítulo 2 é o que eu mencionei, um olhar para o passado. Capítulo 3, um olhar para o futuro. Capítulo 4, o que é o jejum? Né? O mais óbvio que essa palavra ou essa expressão possa transparecer, eu vejo as pessoas, de fato, né, fazendo questionamentos para mim. Olha, do que se trata isso? A palavra, né, jejuar, nesteu, né, ou nestil, de acordo com alguns, nesteu no original grego, ela significa abster-se de comida e bebida como exercício religioso. Na verdade, ne é um prefixo de negação, né, e estio, né, é uma palavra que está relacionada à comida, ou seja, uma palavra composta significa não comer. Então, o jejum pode até envolver outros tipos de abstinência. Paulo fala a respeito do casal, por exemplo, de comum acordo, por um período de tempo, dar uma pausa no momento de intimidade para se dedicar à oração. Então, outras abstinências podem ser, né, envolvidas, incluídas no jejum e na busca a Deus. Mas o jejum, em essência, é abstinência de comida. Hoje eu vejo as pessoas fazerem jejuns de todo tipo, mas quase nunca aquele que é essencial, que é abstinência de comida. Então, a gente procura trazer as definições bíblicas e orientações práticas sobre o que é isso. Depois eu falo da importância de estimularmos os outros a jejuar. Eu comecei a jejuar aos 15 anos de idade, mas a gente não via quase ninguém falar a respeito do jejum. Aliás, existia um código de silêncio da parte de quem jejuava, né? Porque, de alguma forma, eles entenderam errado o ensino de Jesus sobre não se vangloriar, não tocar trombeta, quase como se fosse proibido sequer compartilhar que algum dia na vida a gente jejuou. Aqueles que não jejuam também não falam do assunto, logo reinava um silêncio absoluto. Eu nasci e cresci num lar cristão, sabia que meus pais jejuavam pelo menos uma vez por ano, porque tinha um jejum da denominação, que era um dia de oração, todo dia 15 de novembro, era um dia onde eles convocavam a igreja para um tempo de jejum e oração em prol, né, de um avivamento na igreja brasileira no dia da proclamação da República. Agora, tirando isso, eu nunca soube que meu pai jejuava. Mas a primeira vez que jejuei foi com um grupo de amigos, eu tinha 15 anos de idade, né? Porque um do grupo, da nossa patota, do timinho de oração que buscávamos a Deus junto, tínhamos um que ainda não tinha sido batizado no Espírito Santo. Todos já tinham recebido essa experiência, tinha sido marcante, revolucionário, e aquele único, que a gente brinca que tinha se tornado um buscador crônico do batismo do Espírito Santo, ele estava ficando já bem desanimado. A leitura emocional dele já estava naquele ponto: Deus não me ama, não está me dando o que deu para todo mundo. A gente estava com medo dele desanimar na caminhada cristã, e alguém sugeriu, a gente estava num congresso de avivamento, vamos orar para que o fulano tenha uma experiência, para que ele seja batizado do Espírito Santo, né, para que algo aconteça com ele. Alguém sugeriu, por que a gente não jejua? Né? Uma outra pessoa disse, mas nós já tomamos café da manhã, e daí? A gente pula o almoço. E alguém falou, mas pode começar no meio do dia? Diz, jejum é jejum, cada um faz como quer, né? E era evidente que ninguém sabia muita coisa ali. Mas eu lembro que um perguntou, mas não desmaia, não? Né? E alguém diz, aí já não sei. Né? Eu lembro que nós pulamos uma refeição só, que era o almoço, e ainda decidimos que iríamos tomar refrigerante para ter um pouco de glicose, com medo de passar mal, né, pela ausência de comida, porque a gente não sabia nada. E a gente ficou, aquele período da hora do almoço, fomos todo mundo para um lugar à parte, gastamos todo aquele tempo durante o evento, que era separado para o almoço, não só sem comer, mas orando, intercedendo para que aquele nosso amigo tivesse uma experiência com Deus. Eu lembro que depois, né, à tarde, alguém ficou sabendo do jejum que nós fizemos, de uma refeição só, ainda tomando refrigerante, e esculhambou a gente, dizendo que jejum de verdade, você não põe nem bala açucarada na boca. O que dizer, pular uma refeição só, tomar refrigerante, eu fiquei até mal com aquilo. Né? A vontade era dizer para Deus, desculpa aí, foi mal, não sabia nem como fazer, tentei o meu melhor, não queria ofender ninguém, né? E eu fiquei até ruim com aquela sensação de acusação da pessoa. Mas à noite, quando aquele nosso amigo foi batizado no Espírito Santo, ninguém convencia, né, o nosso grupo.
de que depois de tanto tempo não tinha sido o nosso posicionamento de oração, fé, intercessão, marcado pelo jejum, que tinha produzido a diferença. Isso me gerou um interesse. E como quase ninguém falava, eu começava a perguntar, você jejua? Não. Você? Ah, já fiz uma vez. E comecei a xeretar e tentar tirar informação. Descobri pessoas que jejuavam mais de uma refeição, pulavam o café da manhã e o almoço. E decidi tentar a experiência, né? E como foi uma boa experiência, eu acabei depois descobrindo pessoas que jejuavam 24 horas direto e decidi fazer isso, né? E cada vez que eu avançava um pouco, eu ia conhecendo gente que fez mais tempo. Não, fulano fez 2 dias, né? Não passa mal, olha, você vai passar um pouco, porque tem a desintoxicação, tem dor de cabeça, tem aquele incômodo, mas é normal, o corpo está se limpando. E aí eu comecei a fazer jejuns de 2 dias. Daqui a pouco descobri alguém que fazia de 3, depois de 4, 5, 6, 7... Né? Aos 18 anos de idade, eu fazia com regularidade jejuns de 7 dias na água. Né? E, para meu espanto, eu percebia que o sofrimento era só nos primeiros 3 dias, né? Até o 5º dia, mais ou menos, vontade de comer, e eu brinco com o pessoal que a partir do 7º dia você se sente tão bem, que a sensação é que você nem precisa mais de comida. Aliás, a gente diz para quem faz jejum prolongado que, na verdade, você troca um alimento externo por um interno. Né? Porque quando deixa de entrar glicose, o organismo vira uma chave, vai buscar glicogênio armazenado nos músculos, no fígado, e quando esse é consumido, por sua vez, ele entra em cetose, ele vai buscar nas reservas de gordura a sua fonte de energia, e acredite, você tem disposição. É lógico, no livro nós temos um capítulo escrito por um médico, né, falando sobre situações específicas, casos de saúde, onde não se é recomendável jejuar e toda uma necessidade de cautela. Eu sempre digo às pessoas que quem não jejuou, não comece fazendo jejuns prolongados. Comece aos poucos, de cada vez, pule uma refeição, né? Pule outra, vá testando os limites do seu corpo, enfim. Capítulo 5, a gente fala muito sobre o estímulo, que nós precisamos ser estimulados a jejuar. Capítulo 6 é algo assim que realmente Deus mexeu muito comigo durante esse processo. É uma pergunta, fome de quê? Né? O Senhor Jesus, quando teve fome, depois de 40 dias no deserto, e foi tentado pelo diabo a transformar pedras em pães, ele diz, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois, o capítulo 7, nós falamos sobre os efeitos do jejum. No homem, que é um ser tríplice, espírito, alma e corpo. Qual o impacto que o jejum tem em cada uma dessas áreas da nossa vida. No capítulo 8, eu trabalho a questão dos propósitos do jejum. A Bíblia fala a respeito de muitos propósitos distintos sobre o jejum, mas todos eles vêm sempre debaixo de um propósito primário. E eu classifico, faço a distinção entre o primário, que é buscar a Deus, e propósitos secundários. Por exemplo, na Bíblia você vai ver jejum para arrependimento de pecado, mas na Bíblia você também vê jejum para consagração. Os dois dizem respeito a buscar a Deus. Mas quando você vai para o secundário de arrependimento, é alguém que está buscando a Deus para se consertar depois de um pecado já cometido. Mas quando falamos de consagração, é alguém que está buscando a Deus para não pecar. Nos dois propósitos secundários, nós temos alguém que cumpriu o primeiro de buscar a Deus, e os dois secundários têm a ver com o pecado, mas são distintos. Então, nós vamos descrevendo as experiências, os relatos bíblicos sobre jejuns, que são muitos, e a gente procura entender esses propósitos. No capítulo 9, eu falo sobre as formas, né, os tipos de jejum e também a sua duração. Para depois, só a partir disso, no capítulo 10, começar a tratar do assunto de jejum prolongado. No capítulo 11, nós falamos da forma de jejuar, né? Tanto a questão da motivação do coração, como também aspectos práticos sobre como nos conduzimos. Então, finalmente, no capítulo 12, eu trabalho aspectos complementares e temos uma sessão de perguntas e respostas. Pedi ao meu amigo Dr. Aldrin Marshall, né, médico que tem me acompanhado nos meus, né, jejuns prolongados, as 3 experiências em jejuns de 40 dias que tive, ele me acompanhou tanto na preparação, na execução do jejum, como também no retorno à alimentação. E eu sempre digo às pessoas, jejuns prolongados, nós devemos ter, em primeiro lugar, a liderança do Espírito Santo. A Bíblia diz nos evangelhos que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, né, para ser tentado pelo diabo, e ali jejuou. Então, a liderança do Espírito Santo está ali antes do jejum iniciar.
Outro dia alguém me disse, não, a Bíblia diz que o Espírito Santo liderou para o deserto para ser tentado. Não disse que liderou para jejuar. Eu olhei para as pessoas e falei, você acredita que o Espírito Santo liderava Jesus para uma coisa, mas não para outra? Né? Nós precisamos entender que é nesse processo de liderança que ele não só vai ao deserto, mas ele decide jejuar. Né? Hoje em dia, eu acredito que nós temos alguns detalhes que nos colocam num desafio um pouco maior de jejuar do que gente, né, que viveu na época como Jesus, sem alimentos industrializados, sem processados, sem tanta poluição. Né? Acredito que nós costumamos sofrer um pouquinho mais no processo de limpeza e desintoxicação do corpo do que eles sofriam, e ter noções, né, fisiológicas do que é o jejum é muito, muito importante. Então, pedi ao doutor Aldrin Macho, né, que fizesse não apenas o prefácio do livro, apresentando o livro, como ele também escreveu um apêndice, onde ele fala sobre os aspectos médicos, científicos do jejum. Bom, eu estou muito feliz de poder, né, compartilhar com a igreja brasileira essas verdades. Fui muito inspirado à prática do jejum pela irmã Valnice Milhomens, né, que sempre foi, em primeiro lugar, uma jejuadora que vivia aquilo que pregava e ensinava, e ela foi uma das primeiras pessoas a me inspirar a jejuns prolongados. Depois disso, né, a leitura do livro, logo no início do meu ministério, de uma Chávida, O Poder Secreto da Oração e do Jejum, ela me estimulou demais. Né? O Mahesh Chávida, ele é, na verdade, uma pessoa que teve uma experiência muito forte e intensa com o jejum. Ele fez 30 vezes períodos de 40 dias de jejum antes de começar a ensinar a respeito do jejum. Né? Ou seja, tem autoridade para falar aquilo que fala. Essa é a razão pela qual, né, depois de ter sido tão abençoado e impactado pelo livro do Mahesh, eu decidi que nós iríamos, né, como ministério, orvalho.com, abençoar as pessoas. Em vez de simplesmente dar um desconto no livro que estamos lançando, decidimos dar de presente um outro livro, né, que custa o mesmo preço, tem o mesmo preço de capa, mas eu tenho certeza que será uma descarga aí dobrada de estímulo, não só de informação, mas de encorajamento para que você se dedique à prática do jejum. Eu sou grato a Deus porque pessoas me inspiraram, compartilhando suas histórias, sanando minhas dúvidas, trazendo esclarecimento bíblico, e a minha oração é que isso possa ajudá-lo também. Muitas pessoas atacam o jejum, né, como se ele não fosse uma prática para o Novo Testamento. E eu realmente vou bater o pé e discordar disso com veemência. Quando em Lucas, capítulo 5, a partir do verso 33 até o 38, questionaram Jesus por que os seus discípulos não jejuavam, sendo que os discípulos de João Batista e dos fariseus jejuavam, Jesus diz que os convidados para o casamento não podem jejuar quando o noivo está com eles. Mas ele disse, virão dias em que eles jejuarão. Quando? Jesus diz, quando o noivo for tirado. Ou seja, qual a cronologia que Jesus estabeleceu para o jejum na vida dos seus discípulos? Ele, quando fala do noivo, seja aqui em Lucas, no Evangelho de Mateus, o tempo todo é uma referência a si mesmo. Ele diz, quando o noivo for tirado, isso não falava apenas dos 3 dias da sua ausência entre morte e ressurreição, mas principalmente ele se referia ao momento em que fosse assunto aos céus e a sua ausência até o seu retorno. Aliás, quase sempre que ele fala do noivo, fala dele ausente e voltando para a sua igreja depois. Então ele diz, nesses dias jejuarão. Eu, outro dia, vi uma pessoa falando, não, jejum é uma prática meritória. Eu falei, se você entendeu na perspectiva errada, né? Alguém pode orar achando que oração é mérito. Né? E, aliás, Jesus nos disse que os fariseus faziam isso. Não é porque alguém está fazendo a coisa certa do jeito errado que nós vamos deixar de fazer a coisa certa. Jesus disse, não jejueis como jejuam os hipócritas. Ou seja, se eles estão fazendo a coisa certa do jeito errado, você não vai errar como eles, mas vai fazer a coisa certa do jeito certo. Então, acredito que é necessário muitos esclarecimentos bíblicos para uma prática que foi se perdendo ao longo do tempo. Né? Mesmo nos jejuns prolongados, as pessoas têm muito medo nos jejuns pequenos, mas mesmo nos prolongados. Né? Se você, de fato, é alguém que costuma jejuar, foi crescendo na prática, conhece os limites do seu corpo, você sabe, né, de maneira muito prática aquilo que eu vou falar. Né? O jejum é uma prática muito saudável. Eu brinco que meu médico, doutor Aldrin Macho, me virou ao avesso no final desse último jejum, até mais do que os outros. Foram 60 exames que ele pediu.
impressionante, é que os resultados de saúde, né, mostram uma melhora impressionante em todos os números, em todos os dados. Então, não estou aqui sugerindo que as pessoas comecem de forma, né, irresponsável a se lançar em jejuns prolongados. Nós precisamos aprender a nos preparar para a entrada, passar por um processo de desintoxicação e preparo antes, diminui todo um sofrimento que eu classifico como desnecessário, saber como se conduzir durante o jejum, né? A volta é muito delicada, o risco de alguém passar mal, né, no jejum prolongado não é tanto enquanto ele jejua, como pode ser na volta, se ele não tiver cuidados importantes e necessários. Mas o que nós precisamos entender, seja a gente falando de jejuns, né, mais curtos, de experiências menores, pelas quais todos devemos começar, o jejum é uma prática poderosa. Na Bíblia, o jejum associado à sua irmã gêmea, à oração, ele tem resultados extraordinários, porque o jejum, eu gosto de repetir uma frase que eu ouvi aos 15 anos de idade, o jejum não muda Deus, o jejum muda a gente. Ele tem o poder de trazer mortificação para a carne, né? Enquanto que a oração, as demais disciplinas espirituais, a leitura, a meditação, o estudo na palavra, o tempo de devoção com Deus, eles geram uma consciência da nova natureza, né? Então, acredito que muito mais importante do que apenas tentar simplificar aqui rapidamente o jejum, encorajá-lo, né, a dedicar mais tempo. Se você quer apenas ensinos resumidos sobre o jejum, né, é só pesquisar aí no YouTube, eu tenho várias palavras onde a gente prega sobre o jejum, a importância do jejum, compreendendo o jejum, né, fome de quê? Essas mensagens com certeza vão te trazer esclarecimento e você não precisa gastar dinheiro comprando o livro se só quiser saber um pouco mais. Mas para aqueles de vocês que, além dessas coisas que têm ouvido, têm sido provocados a realmente mergulhar no entendimento profundo, eu quero encorajá-lo, né? Estamos vendendo, pelo preço de capa do livro, né, 2 livros, A Cultura do Jejum, estamos presenteando O Poder Secreto da Oração e do Jejum, e ainda estamos dando de presente um curso online que gravei com 12 aulas falando a respeito do jejum. Tanto no livro como no curso, compartilho, né, experiências, descobertas práticas do entendimento da fisiologia do jejum, né? Por exemplo, é comum quem faz um jejum prolongado, depois de algumas semanas, você levanta depressa, por exemplo, é algo que tem que cuidar, porque normalmente tem tontura, né? Isso é porque o corpo entra em modo de economia de energia. Mas estava estudando material de um médico que tem um laboratório, uma pesquisa de campo grande, ele trata pacientes na sua clínica, né, com jejum, é uma amostragem grande de pesquisa que ele tem, e ele falava, por exemplo, da homeostase, a capacidade de adaptação do corpo, né? Então, por exemplo, você parou de comer, o metabolismo já tende a baixar. Normalmente, a gente evita gastar energia quando está num jejum maior para manter, para economizar as reservas que temos. Ele diz, tudo isso junto, né? O fato de não estar comendo, como não está gastando, faz com que o metabolismo baixe. Quando você vai fazer um movimento como levantar depressa e precisa de um pouco mais de energia, o organismo não está entregando, porque ele é inteligente, ele quer preservar aquilo. Mas esse médico sugeria, né? Ele dizia assim, eu digo para os meus pacientes se manterem ativos durante o jejum, mesmo jejum prolongados, mesmo rotina de exercícios. Ele disse algo que me surpreendeu, já tinha feito 2 jejuns de 40, fora os outros, de 3 semanas, de 2, né, 10 dias, uma semana, perdi a conta quantos jejuns fiz desse ao longo da vida. Ele dizia o seguinte, mesmo treino de resistência, né? Estava falando de musculação, puxar, né, peso, como diz a turma. E quando eu li aquilo, eu falei, não, ele não deve estar falando de jejum prolongado como esses que nós fazemos e praticamos. Eu lembro que liguei para o meu médico, o doutor Aldrin, e falei, e aí? Esse camarada está dizendo isso, isso, isso. Ele falou, Luciano, a teoria é essa. Nós não temos o que ele tem na prática, que é o laboratório. Eu lembro que eu falei para ele, falei, doutor, eu orei, eu estou em paz a respeito disso e eu quero ser seu laboratório. Eu já estava no 8º dia do jejum quando eu li essa informação. Falei, amanhã, 9º dia, eu começo a treinar. E comecei a treinar um pouco mais leve, né? Não apenas cardio, musculação, e eu estendi isso até o 40º dia do jejum, né? Havia dias onde eu chegava a treinar por 2 horas e meia, 1h30 de musculação pesada, 1 hora de cardio, e vou te dizer uma coisa, eu nunca me senti tão bem na minha vida treinando, nem enquanto comia, né? E foi a primeira vez, por exemplo, do início ao fim do jejum,
onde eu não tive tontura. A disposição física era impressionante. Então, há muitas verdades práticas que a gente procura compartilhar, desde aqueles que estão começando, nas primeiras experiências, até aqueles que já estão, depois de determinada prática progressiva, né, se aventurando a jejuns maiores. E a gente sempre diz, é importante ter a liderança do Espírito Santo, conhecer o processo e ter algum acompanhamento médico, especialmente de pessoas que conhecem de forma prática, né, o jejum. Então, no livro, nós temos, de fato, muitas informações. Eu não tentaria, né, esgotar isso, nem picando por meio de muitas lives, porque muitas vezes alguém pega apenas uma parte do conteúdo e não outra. Né? Alguém que me ouve falando apenas do fato de ter feito vários jejuns prolongados, né? E não ouve a gente falando sobre preparação, por exemplo, cuidados para entrar e para sair, ele pode se inspirar apenas de uma maneira onde ele vai se aventurar de uma forma irresponsável, e nós não queremos produzir isso. Então, a minha preocupação de poder oferecer o pacote, né? o todo das informações, foi, de fato, sentar e dizer, vamos escrever o livro, vamos produzir um curso que ajude as pessoas a terem um entendimento como um todo. Né? Então, fica aqui o meu encorajamento para que você possa, né, ter acesso a isso e não apenas ao que vai te ajudar, particularmente, vou repetir o que eu falei no início da live, eu tenho jejuado por mais de 3 décadas, né, de uma forma crescente e progressiva. Mas, honestamente, se eu entendesse aquilo que eu entendi na virada desse ano, no início desse ano, estudando, mergulhando no estudo não só da teologia do jejum, da história do jejum, da fisiologia do jejum, eu acho que foi uma soma e um entendimento que Deus me deu, uma percepção profética da importância do jejum, os desdobramentos do tempo final da era da igreja. Né? Se eu tivesse entendido isso antes, eu com certeza teria jejuado ainda mais. Bom, nós estamos aqui sábado, no meu relógio são 6h35, e estamos ao vivo mesmo, gente, isso não é gravado. Né? Eu não teria nenhum problema de colocar ao ar um vídeo gravado, mas você pode ter certeza, se isso acontecer, a gente vai ser honesto dizendo que né? Que o vídeo é gravado mesmo e que a gente tinha um horário para querer que você assistisse. Mas eu consegui uma janela no meio de uma agenda apertada e corrida. Né? Alguém me perguntou, pastor, sábado às 18 horas? Falei, amigo, é o que temos não só para hoje, é o que temos talvez para esse mês. Né? Eu estou, nesse ano 2022, correndo como talvez nunca fiz antes. Já fizemos 62 edições só da conferência Graça Transformadora, fora outras que eu tenho feito, Impacto da Santidade, né? Já tivemos a edição norte do nosso evento Casas Ad Hoc, outros eventos nos quais me envolvo, né? E assim por diante, a lista vai longe. Então, essa é a razão da gente ter sumido aí com as lives, tem me faltado, de fato, tempo para conseguir fazer isso. Hoje, né, estou em Curitiba, em casa, com apoio da equipe do Ministério, e aí a gente consegue fazer isso, né, de uma forma melhor, que na correria, no dia a dia, só com telefone, eu não tenho procurado fazer. Mas fica aqui, o propósito principal é falar da importância do jejum e de entendê-lo. Né? Então, fica aqui o meu encorajamento para que você faça um investimento na sua vida espiritual. Né? Eu gostaria, honestamente, de ter entendido essas verdades antes. O livro ficou com 272 páginas, né? Nesse formato um pouquinho maior, que é o 13 por 23 centímetros. E, repito, estamos dando de presente um outro livro que vai, né, de fato, deixá-lo, eu gosto de ser com fome de jejuar, é o livro do Maher Shavda e o curso. Tudo isso pelo preço de capa do lançamento do livro A Cultura do Jejum. Né? O propósito do nosso ministério é colocar na mão das pessoas ferramentas que as ajudem. Eu não tenho ganho pessoal com a venda dos meus livros, mas gosto de dizer às pessoas, a pequena margem que temos na venda dos livros, mesmo dando um outro presente, nos ajuda a bancar os projetos do Ministério. Você que está aí nos acompanhando, provavelmente alguém que tem sido abençoado pelo Ministério. Né? Então, em primeiro lugar, essa deveria ser a primeira motivação. Eu quero que você entenda mais sobre o jejum para praticá-lo, não apenas para ter informação. Segundo lugar, ao adquirir o livro conosco, porque você pode entender essas mesmas coisas comprando o livro em qualquer lugar, né? Mas ao adquirir o livro conosco, você recebe um presente que só o nosso ministério está dando, mas também a sua
margem na contribuição que nós temos na venda vira um subsídio para que a gente siga com os projetos, podendo oferecer o ensino da palavra de Deus. Então, aqui hoje, o meu apelo é não apenas para que você adquira o livro, se você fizer isso em qualquer lugar, né, em qualquer livraria, eu vou ficar muito feliz, mas para vocês terem um contato direto com o nosso ministério, nós estamos pedindo que você entre já, né, lá no site, no orvalho.com, acesse a loja, nós temos um QR Code, né, aparecendo aí na tela, e você pode mirar a câmera do seu celular, se estiver assistindo, né, não necessariamente no próprio celular, ou dar um print de tela aí, daqui a pouco você, né, acessa e garanta logo o seu, tá, ok? Nós temos certeza que vai ter bastante material para atender muita gente. Meu principal encorajamento para que você garanta o seu na pré-venda é a ordem de atendimento. A gente quer que você, de fato, receba esse material o mais rápido possível. Eu, honestamente, estou muito empolgado, né, com esse livro. E você, entrando na loja, inclusive, né, pode adquirir outros materiais nossos. O livro Graça Transformadora está com apenas 6 meses. Se você ainda não adquiriu, né, eu quero também encorajá-lo. Tenho chamado esse livro de A Obra da Minha Vida, né, e tenho certeza que você vai ser abençoado. Aliás, você, somando alguns títulos ali, você ganha, inclusive, o frete grátis. Vale lembrar isso, e eu te encorajo em relação a essa aquisição. Agora, me deixe voltar a falar um pouquinho sobre a questão do jejum, né? Eu tenho visto pessoas que, muitas vezes, ficam procurando desculpas para não jejuar, em vez de achar soluções. Outro dia, um jovem da nossa igreja me disse: olha, pastor, eu tenho muita dificuldade de jejuar, porque eu tenho uma gastrite, se eu ficar muito tempo sem nenhum tipo de alimento no estômago, eu passo mal. Eu lembro que eu olhei para ele e falei: faz um jejum parcial. Ele, como é que é? Eu falei: jejum parcial, né? Daniel, no capítulo 10, ele fala que deixou de comer algumas coisas, mas não todas, né? Então, eu encorajei ele. Eu falei: você pode fazer um jejum, né, consumindo sucos de frutas, caldos de legumes, mas não comer o resto. Diminuir não apenas a quantidade, né, mas mudar drasticamente a qualidade de alimentos. No final de 3 semanas buscando a Deus dessa forma, Daniel é visitado por um anjo de Deus. É evidente que o jejum deu resultados, né? Depois de uns dias, aquele irmão querido, precioso, falou: pastor, estou fazendo jejum do jeito que o senhor falou, está funcionando, não me incomodou. Outra pessoa falou para mim: não, pastor, eu tenho que tomar um medicamento de manhã e eu não posso tomar de estômago vazio. O médico me proibiu e eu já passei mal desobedecendo. E eu falei: ok, eu entendo isso. Você toma quantas vezes por dia o medicamento? Ele falou: toda manhã. Eu falei: você pode tomar um café da manhã reforçado, você pode almoçar de manhã, se você quiser, toma o remédio. E eu falei: você só vai tomar o remédio na próxima manhã, você tem 24 horas para jejuar. Ele olhou para mim e falou: é mesmo, né? Mas às vezes alguns pensam assim: ah, não, se eu não acordei jejuando, eu não posso. Não existe nada na Bíblia que determine como você faça o seu jejum. Uma frase que eu tenho repetido sempre é: meu jejum, minhas regras. A menos que o Espírito Santo te dê uma direção específica, a Bíblia não diz como você vai fazer o seu jejum. Tá? O Senhor Jesus disse: quando jejuardes. Ele não definiu a periodicidade de quanto em quanto tempo você faz, ele não decidiu a duração. Na Bíblia você tem jejuns que duram meio-dia, um dia inteiro, né? Quando você fala de vários dias, a Bíblia fala de jejuns de 3 dias, 7 dias, 14, 21 e 40. Mas Jesus não definiu a duração. Significa que você pode ou escolher ou ser guiado pelo Espírito Santo nesse sentido. Ele também não definiu o tipo do jejum. A Bíblia fala sobre o jejum parcial, que eu mencionei agora. A Bíblia fala sobre o jejum que nós normalmente classificamos como normal, é um consenso, é o jejum onde você tem a ingestão de água, mas não come nenhum tipo de alimento. Então, o Evangelho de Lucas diz no capítulo 4, no verso 2, que Jesus, durante 40 dias, não comeu, e ao fim dos quais ele teve fome. Não diz que ele não bebeu e nem que ele teve sede, né? Mas sempre que a Bíblia menciona que alguém não bebeu, aí nós temos o que chamamos de jejum total, né? O jejum absoluto. Paulo fez esse tipo de jejum. Em Atos 9:9, quando ele se converte, ele passa 3 dias trancado num quarto, sem comer nem beber, orando. Esse foi o jejum que Esther convocou para o seu povo para clamar a Deus por livramento. Esse foi o jejum que o rei dos ninivitas, né, proclamou, chamando a sua nação ao arrependimento, quando Jonas leva uma mensagem de juízo para eles. Então, nós precisamos entender a diferença dos tipos. Jesus também não determinou qual. Particularmente, jejum absoluto, eu nunca fiz mais do que um dia, né? O limite na Bíblia é de 3 dias, né? Aliás, né, fisiologicamente falando, 5 dias sem água, o corpo pode entrar em colapso,
né? O único exemplo de um jejum sem água, com mais de 3 dias que nós temos, é o de Moisés. 40 dias no monte, sem comer nem beber, a Bíblia diz. Mas acredito que isso foi uma experiência sobrenatural. Assim como tive o privilégio de conhecer o homem do céu, o irmão Jung, que hoje vive na Alemanha, né? Um crente que proclamou o evangelho, foi preso muitas vezes na China. Numa das ocasiões, ele narra no seu livro, publicado pela editora Betânia, que ele jejuou 74 dias sem comer e nem beber, né? Isso é humana, fisiologicamente falando, impossível. Foi um jejum sobrenatural, desnecessário dizer que muitos presos se converteram acompanhando o processo dele. Mas, via de regra, né, o jejum total ou absoluto é uma medida drástica que não costuma ser duradoura. O jejum com água, né, como eu disse, por mais que ele seja prolongado, nós normalmente trocamos o alimento externo por um interno. Então, quando o organismo entra em cetose, ele passa a consumir reservas de gordura. Quando a Bíblia diz que Jesus, no final dos 40 dias, teve fome, não é a fome que você acha que tem quando pulou ou atrasou uma refeição, né? Que aquilo é a vontade de comer, ou desconforto, agora que não está entrando glicose, o organismo está se adaptando, buscando glicogênio. Depois, se você entra em cetose, né, a fome ela costuma desaparecer, você tem energia para as suas atividades. Como eu falei, eu treinei 40 dias sem comer, né? Agora, a Bíblia diz que Jesus, com 40 dias, chegou ao fim das suas reservas. Esse é o início da fase de inanição. Agora, meu amigo, deixa eu te dizer, Jesus teve fome no final de 40 dias, porque eu brinco que provavelmente ele era assim, ó, um corpo mais do que só atlético, magro, né? O que se presume pelo tanto que andava, pela alimentação saudável que tinha, né? Eu já fiz 3 jejuns de 40 dias e nunca achei o final das minhas reservas de gordura, né? Então aqui tinha bem mais reserva do que no corpo de Nosso Senhor. Então ele chega nesse estágio de fome, então é a hora que, né, não é saudável continuar. Obviamente, o jejum precisa ser interrompido. Uma pessoa com muito baixa reserva de gordura pode encontrar esse limite antes. Mas só a título de curiosidade, não estou encorajando ninguém a fazer isso, né? O recorde registrado no Guinness Book de 1971, né, do maior jejum, do qual se tem dados, foi de uma pessoa que fez 382 dias. Sim, mais de um ano em jejum. Mas o camarada tinha mais de 200 quilos, um escocês, né? E acabou tendo reserva de gordura para estender esse jejum até ele chegar mais ou menos entre 80 e 83 quilos, que foi quando ele voltou a se alimentar. Não estou falando isso, repito, para encorajar ninguém a fazer nenhum tipo de loucura. Só estou dizendo que o jejum não é uma coisa tão assustadora ou perigosa como nós julgamos. Embora os primeiros dias, principalmente se você não se preparou, não fez uma desintoxicação, especialmente o segundo dia, a gente tem dor de cabeça, fica, né, irritado, tem perda de atenção e de foco. Mas, por exemplo, depois que você já entrou em cetose, normalmente o que você tem é clareza mental, é criatividade. Bom, em suma, né, há muita coisa boa a ser descoberta no jejum de uma forma crescente e progressiva. Repito, não de uma vez, mas eu estou aqui para encorajá-lo, né, a se dedicar cada vez mais a essa prática. Queria tentar responder algumas perguntas, né? Sônia Vidalzinha pediu, explique por que cultura e qual a profundidade dessa palavra. Procurei fazer isso antes. Né? Alguém perguntou, fazer jejum sem ter um período de oração e leitura da palavra serve? Deus recebe? Gente, o ideal é que a oração seja parte do jejum, não necessariamente todo o período. Né? Por exemplo, quando fazemos jejuns prolongados, né? Falar para você que durante 40 dias, né, tudo que eu fazia era só orar e ler a Bíblia, a não ser enquanto estava dormindo, não seria verdade. Né? Por se tratar de períodos prolongados, eu muitas vezes tive que estar pregando, por comando de Deus, às vezes estava estudando, escrevendo, mas, obviamente, você deveria dedicar mais tempo à oração. Tá? Agora, esperar que você só jejue quando tiver todo o tempo para oração, talvez alguns nunca vão começar. A própria refeição, o tempo que você gastaria na refeição, se já for gasto, né, como um aumento, um incremento da sua vida de oração, já vai te ajudar muito mais. Alguém me perguntou aqui, posso estar mais suscetível ao ataque do inimigo ao fazer jejum? Né? O diabo não espera ninguém jejuar para atacar mais. Na verdade, Jesus jejuou para enfrentar os ataques. Então, eu diria que o jejum tem a tendência muito mais de nos proteger do que nos expor no jejum, né? Principalmente quando falamos de oração.
É correto incentivar as crianças a jejuar? O que fazíamos com os nossos filhos foi ensinar, enquanto eles eram pequenos, jejum parcial, né? Ficar sem chocolate, ficar sem alguma coisa que você gosta muito, por amor a Jesus, mas não trabalhar a abstinência completa de alimentos para a criança. Isso eu não recomendo. Alguém perguntou, jejum só pode ser feito pela manhã? Não, em qualquer hora. Eu, particularmente, gosto de jejuar, começar o meu jejum, né, a partir das 6 horas. Alguém falou, pastor, é porque o dia do judeu muda e vira essa hora? Eu dizia para as pessoas, não, é porque quando eu parava de comer antes das 6, na hora de dormir, ainda não tinha uma fome significativa que incomodasse. Normalmente, quando acordo, não costumo ter apetite, vontade de comer pela manhã, e quando eu começava a ter fome, lá pela metade da tarde, se fosse um jejum de um dia, eu já estava na fase final. Para mim, eu descobri que era um modelo que funcionava, eu sempre gostei. Cada um pode achar aquilo que é melhor para si, né? Alguém me perguntou, o que é mais difícil, jejuar ou orar? Pois ambos lutam contra a nossa carne. Honestamente, há momentos para mim que parece ser um, que parece ser outro, e tem hora que ambos parecem ser muito fáceis, né? Então, não diria, não definiria o que é mais difícil, depende de cada um e do momento de cada um. Alguém me perguntou, vai ter conferência do livro? Né? Honestamente, estou considerando e gostaria de fazer. Como gostaria de ter feito o livro Como Flecha sobre criação de filhos e não senti uma direção de Deus para isso, embora fique aqui a dica, um material que eu recomendo muito para todo mundo, até para quem ainda não casou, para quem ainda não tem filhos, um assunto que vale a pena você se preparar, né? Alguém perguntou aqui, como posso comprar esse super livro? Acesse, né, a nossa loja.orvalho.com. Você pode usar o QR Code, o link que está aí disponível. Tenho certeza, né, que você vai ser muito, muito enriquecido e estimulado através das orientações que você tem no livro, né? Por que devemos jejuar? Né? Alguém perguntou aqui. Bom, primeiro, o propósito primário, buscar a Deus, mas a Bíblia fala de muitos propósitos secundários. Então, eu não quero esgotar o assunto aqui de forma alguma, né? Mas, por outro lado, eu acredito que a gente pode trazer assim, um panorama geral, né? Além do propósito principal, repito, né, que é buscar a Deus, quando nós falamos dos propósitos secundários, eu destaquei aqui no livro, no nosso capítulo 8, Propósitos do Jejum, eu destaquei aqui algumas menções bíblicas específicas, né? Então, jejum para consagração, destacamos aqui no livro também arrependimento de pecados, né? Jejum em tempos de aflição, jejum para busca de proteção, todos com exemplos bíblicos, em situações de enfermidade, seja a própria pessoa orando por outros. Aliás, ele aparece mais orando por outros. Falando em orar por outros, o jejum aparece associado à intercessão, que é a oração por outros, né? Ele aparece em situações de batalha espiritual. Ele também, né, aparece como, aliás, no Novo Testamento, a maior recorrência do jejum, falando de propósito secundário, não só do primário, que é buscar Deus, preparar-se para o ministério, um novo estágio do ministério. Eles ordenavam presbíteros, né, jejuando, e ele aparece também como parte de um contexto de adorar a Deus. Essas são as descrições dos propósitos bíblicos. Isso não necessariamente limita aquilo pelo qual jejuamos, mas nos traz um belo leque de orientações, né, a respeito do que ou como fazer. Alguém comentou, perdi a vontade de jejuar, mas sei que devo. Seria pecado fazer sem querer? Né? Em pouco tempo, eu tenho medo de não ser honesto ou abrangente o suficiente com todas as possibilidades. Mas eu tenho um amigo, pastor Luiz Gomes, né, atualmente pastoreando lá no Canadá, que ele sempre dizia uma frase, bom não é jejuar, bom é ter jejuado. Né? Quando você começa o jejum, ele não é necessariamente prazeroso. Depois de você já ter vencido todas as limitações iniciais, né, das experiências que passa a ter, obviamente ele se torna melhor. Mas os resultados acabam sendo colhidos depois. Então, não acredito que a pessoa jejue porque tem um grande prazer no momento em que está jejuando.
ela sabe do prazer do que ela vai encontrar, alcançar em Deus. Ao mortificar sua carne, ela tem um outro nível de realizações. Então, normalmente, eu digo às pessoas, né, nós jejuamos mais por disciplina do que por vontade ou empolgação. Então, nesse sentido, sim, né, não é pecado fazer sem querer. Normalmente, a carne não quer jejuar. A gente obriga ela. Paulo diz, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão. Tem coisas que a gente simplesmente diz, dona Carne, quem manda na senhora vai obedecer e ponto final. Né? Como mudar a mentalidade dos crentes acerca do jejum não ser uma prática antiga? Né? A Márcia Lima fez aqui essa pergunta, eu diria, somente com subsídio, conhecimento tanto bíblico como histórico. Né? As pessoas tentam refutar, dizer que é uma prática do Antigo Testamento, que isso já passou, mas a palavra de Deus é muito clara sobre isso, mas a única maneira de ajudá-los é tendo subsídio. Alguém fez a pergunta, o jejum pode ser de um alimento específico? Sim. Parcial. O jejum só pode ser alimento? Não, ele pode envolver outras coisas. O que não pode é a pessoa a vida inteira fazer outras coisas e não o que é principal, que é a abstinência de alimento. Alguém pediu para comentar um pouco sobre o jejum. Daniel, não dá para discutir isso aqui, a não ser dizer que na Bíblia há outros tipos de jejum parcial. A gente presume que Daniel, ao não comer carne, não comer manjar desejável, diz Daniel 10, 2 e 3, não beber vinho, que ele tenha feito o que parece ter acontecido no capítulo 1, dedicado a uma dieta à base de água e legumes. Mas João Batista, diz a Bíblia, ele se alimentava, né, de mel e gafanhotos. Então, há outros tipos de dietas de jejum parcial que pode ser feito. Né? Alguém disse assim, me falaram que jejum é sacrifício. Então, se a gente acostuma a ele, perde o valor. É verdade? Jejum não é sacrifício, a não ser que você entenda a prática de oferecer o corpo, a carne, como sacrifício vivo. Né? Não é sacrifício. Nós precisamos entender que o jejum não é um mérito, não é questão de pagar um preço, como alguns dizem. Né? Ele é uma ferramenta de mortificação da carne. Né? Então, acredito que não tem essa coisa de se acostuma. Quem jejua com frequência vai acostumar, né? E não há nenhum problema acostumar e dizer que por isso ele perdeu o valor. Seria quase a mesma coisa, perdão, que alguém diz que acostumou a ler a Bíblia todo dia e não tem valor. Né? Se a gente chegasse a essa conclusão, a gente estaria entrando, na verdade, por um caminho perigoso. Bom, eu tenho que correr aqui, porque já são quase 7 horas. Eu vou deixar um pouco o Instagram de lado e quero dar uma olhada aqui nas perguntas que estão sendo feitas aqui nos comentários da live. Né? Inclusive, lembrar você que o link com o combo da pré-venda acabou de ser postado aí, né? Em nome do usuário da Orvalho, também no meu próprio, e você pode clicar aí, isso pode agilizar para você acessar. Uma pergunta que eu vi o Celso Correia fazer aqui, posso trabalhar durante o jejum? Sim e não. Depende do tipo de trabalho que você faz, a fase do jejum que você está. Né? Então, por exemplo, alguém que entrou no jejum prolongado, está nos primeiros dias antes da cetose, ele pode ter uma fase de desatenção, ele pode ter uma fase de tontura, né, de distração, e dependendo do trabalho que você faz, isso não é recomendável. Agora, como eu disse, se no 40º dia eu estava fazendo musculação, muitos tipos de trabalho podem sim ser executados. Todas as vezes que eu fiz jejuns de 40 dias, eu nunca parei totalmente. No primeiro, durante 40 dias, eu preguei 46 vezes em muitas cidades e estados. No segundo, no meio do jejum, tinha uma caravana a Israel, andava muito a pé durante o dia, debaixo do sol. Mas nos últimos 15 dias, eu me organizei para ficar trancado em casa, tendo um tempo de qualidade com Deus. Agora, nessa terceira experiência, eu fiquei a primeira metade, os primeiros 20 dias do jejum, em casa, né? Estudando, escrevendo, estudando a Bíblia, orando, me exercitando, mas os últimos 20 dias eu estava viajando, né, e pregando. Então, para o meu tipo de trabalho, ok, cada um precisa avaliar isso de acordo com a sua própria realidade. O Paulo Júnior, fale um pouco, por favor, sobre o preparo pré-jejum para diminuir o mal-estar. Né? Paulo, nós temos, como eu disse no livro, um apêndice, além dos 12 capítulos, escrito pelo médico, né, que me acompanha. Mas se eu fosse resumir aqui para você, lá tem muitas sugestões práticas. Se eu fosse resumir aqui para você, é passar por um processo de desintoxicação.
Tem gente que, porque vai jejuar, ele quer despedir, né? E ele quer encher o bucho, porque diz, vou ficar uns dias sem comer, tenho que comer tudo que posso agora. Isso só dificulta a prática do jejum. Quem vai ficar alguns dias sem comer tem que diminuir a quantidade de comida, assim como na volta tem que voltar comendo pouco, né? Então, esse é um dos segredos. Eu lembro que nós tínhamos na nossa equipe pastoral aqui um homem de Deus que me mentoriou lá no início da minha caminhada, foi um marco, uma referência na minha vida, o pastor Francisco já está com o senhor. Ele fazia jejuns prolongados, né? E eu lembro que quando a gente reclamava do processo, né, dos primeiros dias, ele dizia assim, olha, se vocês tivessem uma alimentação mais saudável, evitasse, né, comer industrializado, comida processada, não sofreriam tanto. Ele diz, uma vez que já não cuida como deveria, eu lembro que ele um dia nos falou assim, depois disso eu passei a me cuidar mais, mas nessa época eu não levava isso tão a sério. Ele falou, podia pelo menos ter a inteligência de se desintoxicar antes. Ele falou, o sofrimento do jejum é parte do processo de limpeza. Então, você está sentindo mal na hora, mas isso vai fazer bem ao seu corpo. Ele está expelindo os venenos. Então, ele nos orientava, tira a carne vermelha, né? Agora, na preparação do último, durante uma semana, eu jejuava a cada 24 horas, quando as dores de cabeça estavam iniciando, eu encerrava o jejum. No dia seguinte, de novo, quando estavam iniciando, encerrava. Mas nisso eu já estava sem carne vermelha, sem muitos alimentos, né, que tem uma carga maior de toxina. Comecei a consumir muita fruta, granola, fibra, que ajuda na limpeza do intestino, consumir carvão vegetal. Você compra sem prescrição médica, mas é bom ter orientação médica, porque alguns, com o uso do carvão vegetal, pode ter constipação intestinal, outros têm diarreia, cada um reage de uma forma, precisa dosar e descobrir isso, mas existe sim uma forma de se preparar. Suco verde, né? Alguns dias de limpeza podem te ajudar. Eu já entrei em jejum sem sentir absolutamente nada, nenhuma dor de cabeça, nenhum incômodo por ter feito essa limpeza antes. Outra pergunta aqui importante, da Bruna Castro. Pastor, é errado as pessoas saberem que estamos jejuando? É lógico que a gente procura ao máximo ser discreto. Agora, o que Jesus condenou não é que se fale sobre o jejum, é que se vanglorie do jejum. Para mim, são duas coisas bem distintas. Então, Jesus falou sobre não tocar trombeta diante dos homens, né? Ele estava falando sobre aquele tipo de anúncio onde você quer chamar atenção. Então, deixa eu dar um exemplo. Antes de Mateus 6, Jesus falar para não fazer as coisas para ser visto pelos homens, fazer para Deus, ele diz em Mateus 5,16, brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Então, Deus quer que algumas coisas, sendo vistas, promovam glória a Ele. O que nós precisamos avaliar é a motivação. Eu lembro quando perguntei a meu pai, como é que eu não soube que você jejuava? Porque quando meu pai viu que eu estava começando a jejuar com muita frequência, ele um dia veio conversar comigo sobre o assunto, que estava preocupado que eu fosse a extremos. E aí, conversando, eu descobri que ele já tinha tido experiência de até 2 dias de jejum, não sei se alguma vez ele jejuou mais do que isso. E eu falei para ele, por que o senhor nunca falou que jejua? Né? Eu falei, eu fui estimulado por outros sem saber que em casa o senhor jejuava. Ele falou, Jesus mandou não falar sobre o assunto. Eu falei, eu vou discordar do senhor. Jesus não proibiu de falar do assunto. Eu falei, aliás, Jesus jejuou, estava sozinho no deserto. Nós sabemos que ele jejuou. Como é que nós sabemos? Né? Essa história foi contada. Se não pudesse ser contada, ele tinha que ser o primeiro a dar exemplo. A história dele não podia ter sido contada. Meu pai parou, olhou para mim e falou, é mesmo, né? Então, assim, às vezes a gente exagera. Agora, não há motivo para ficar contando para todo mundo. Agora, eu 40 dias em jejum, pregando todo lugar, cada dia numa cidade que eu chegava, as pessoas queriam se preparar para receber. Não tinha como eu não dizer, pelo menos por responsável, amigo, não estou comendo esses dias, estou só na água, né? Então, assim, teve várias situações onde precisei falar para outras pessoas. No meu primeiro jejum de 40 dias, eu tentei esconder tudo que eu pude. Mas eu fiz um jejum parcial de 40 dias, perdi 17 quilos. No segundo, quando eu emendei o 40 dias na água, eu perdi mais 16. Ao todo foram 33 quilos em 80 dias. O povo da igreja começou a achar que eu estava doente, que de uma hora para outra eu estava secando, definhando. Eu acabei tendo que dar uma justificativa. Falei, gente, estou sendo acompanhado por médico, minha saúde está bem, né? Tive que tranquilizar. Então, assim, agora, não havendo necessidade, a gente também não precisa ficar falando. Agora, o próprio ensino que nós vamos exercer passa a ter autoridade quando a gente tem a prática, né? Então, assim,
Meu filho começou os primeiros 7 dias desse ano jejuando na água. Minha esposa agora, em março, fez 10 dias de jejum na água. Entre outubro e novembro do ano passado, minha filha fez 20 dias na água. Por que essa turma é empolgada para jejuar? Porque eles sempre tiveram referência, sempre tiveram exemplo, foram contagiados pela prática. Então, eles não apenas me ouvem falar sobre jejum, eles me veem jejuar. Né? Então, acredito que também tentar estabelecer um código de sigilo absoluto não chega a ser nem bíblico. Jesus falou, por exemplo, sobre as esmolas, né? Que as pessoas não precisam necessariamente saber. Mas na hora de selecionar quais seriam as viúvas que a igreja ia socorrer, Paulo diz que ela tenha testemunho de boas obras. Né? Se ajudou os pobres, se socorreu o necessitado. Então, se fosse uma prática tão sigilosa, como é que eles iam saber qual viúva faz, qual não? Quando a Bíblia fala de Dorcas, diz que ela carregava o testemunho de boas obras, porque ajudava muita gente. Então, a gente evita comentar ou se vangloriar, né? Mas isso tem mais a ver com a motivação do coração do que com a notícia em si. Né? Vanessa pergunta, posso fazer jejum intermitente da dieta e juntar com o espiritual? Pode. Né? Deixa eu dizer, o jejum precisa ser uma prática. O intermitente é uma excelente maneira de começar, pulando refeições, aumentando prazos, treinando o seu corpo. Uma vida jejuada, de uma prática de jejum, mesmo que não seja tão intenso, tão prolongado, é um treinamento, é parte do propósito. Né? Agora, honestamente, não falando agora do intermitente, isso aí tem sido comprovado como algo saudável, importante, ajuda no domínio próprio, numa série de questões, além do próprio aspecto saudável. Jejuns prolongados não são a melhor ferramenta para emagrecer, porque você pode até emagrecer rápido enquanto faz, mas você tem um rebote depois, o corpo volta com hiperassimilação, você tem a tendência de recuperar peso mesmo comendo pouco. Então, assim, o cuidado do corpo é importantíssimo e nós precisamos mudar o estilo de vida e de alimentação. Tá? Agora, normalmente, jejuns prolongados, eles são mais agressivos. A segunda vez que eu fiz um de 40 dias na volta, eu não dei a devida atenção às advertências que o meu médico me deu. Em 6 meses, eu engordei mais de 20 quilos. Todo mês eu subia 3, 4 quilos. Eu pensava, vai ser só esse mês parou, depois só mais esse parou. Mas ele falou, Luciano, você em 8 meses fez 2 jejuns de 40 dias. Foi muita violência. Se você não tiver muito cuidado na volta, né, você vai ter o rebote. Então, não quer dizer que o cuidado com a alimentação, a preocupação de emagrecer não seja até saudável na perspectiva espiritual, além da natural. Também é. Mas nós precisamos entender que o jejum é, em essência, espiritual. Tá? Agora, intermitente, né, é uma boa forma de treinar uma coisa e se preparar para outra. Aí eu acredito que sim. O Leonardo Araújo pergunta, qual o maior benefício espiritual do jejum? Para mim é a mortificação da carne, que controla a velha natureza, a liberação de uma consciência do espírito, onde reside a nova natureza, para uma comunhão e uma intimidade mais profunda com Deus, além da vitória sobre o pecado. Né? Buscar a Deus. Alguém disse aqui, pastor, eu vi um pastor falando que pode ter relações sexuais durante o jejum. Eu não concordo. O que você acha? Bom, a questão do concordo, não concordo, a gente precisa ter base bíblica. Paulo fala, né, a respeito do assunto, e eu acho muito importante essa pergunta, porque, na verdade, né, é uma das perguntas que os casados mais fazem. Né? Pode ou não pode manter relações sexuais? Não existe uma proibição bíblica. Né? Aliás, Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, que o único motivo para que um casal dê uma pausa no momento das relações, né, sexuais é quando, de comum acordo, eles se resolvem dedicar a um pequeno período de tempo, né, à oração. Então, existe um nível de dedicação à oração que envolve essa pausa, sim. Agora, Paulo não disse que isso tinha que ser no jejum. Então, alguém pode fazer essa pausa sem jejuar de alimentos, alguém pode jejuar alimentos sem fazer essa pausa, e alguém pode fazer os dois. Né? Por que estou dizendo isso? Às vezes um está jejuando e ele quer decidir a pausa do outro. E Paulo diz, né, se há um posicionamento bíblico para dizer eu não concordo, é a gente dizer o outro não é obrigado a jejuar porque um cônjuge escolheu jejuar. Aliás, nos versículos anteriores, Paulo diz que o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a esposa e vice-versa. E que nenhum cônjuge tem o direito de se negar, né, de privar o marido do momento de intimidade. Então, eu não posso simplesmente, né, escolher jejuar 40 dias e dizer para o cônjuge, você paga o preço e vem junto sem ser a sua escolha. Né? Então, isso não é bíblico. Né? O que é bíblico? Comum acordo. Agora, meu conselho, sempre que puder, já está dando uma pausa num nível de deleite,
né, para produzir modificação na carne, procure combinar com o outro. Mas não há nada que exija que tenha que ser assim. Ou que, num período de jejuns muito prolongados, não possa haver pausas com interrupções, né, no momento da intimidade. Ok, vai ter a repetição de pausas longas, mas não necessariamente todo o período. A Bíblia não define mais nada além do que eu estou falando sobre o assunto. Você não precisa ler o livro inteiro para descobrir informações novas sobre isso. E acredito que é uma boa forma de resumi-lo. Vai de cada um, de cada casal, do consenso, né? Então, normalmente, o que eu digo, se já estamos dando uma pausa no resto para buscar Deus, é sensato, né, juntar as duas práticas, mas não é necessariamente uma obrigação. Patrick Luan, paz, pastor, e quando começa a fazer um jejum e acaba esquecendo e comendo algo, o que fazer? Quem nunca fez isso que atire a primeira pedra? Gente, eu lembro de uma vez, eram 4 horas da tarde, meu jejum ia até o fim do dia, eu esqueci, né? E abri, descasquei uma banana, comecei a comer. Eu não sei se eu tinha engolido algum pedaço ou não, mas eu lembrei, cuspi aquilo correndo, fui escovar os dentes e lavar a boca. Eu achava que até a sujeira da banana na boca seria um pecado. Às vezes nós exageramos, né? Então, eu já tive situações de começar a comer, parar. Eu já tive situações de comer, né, lembrar depois de já ter comido, né? E em situações como essa, já tive algumas onde eu continuei o jejum a partir daquilo e outras onde eu recomecei a partir daquilo, né? Quase todas as vezes que eu fiz jejuns prolongados, eu já sonhei que tinha comido, que quebrava o jejum, acordava assim devastado e de repente percebia foi um sonho, porque isso acaba preocupando a gente, você fica tão vigilante, né? Eu me lembro da minha primeira experiência, com 30 dias de jejum, eu abri a geladeira, estava olhando, minha esposa passou e falou, o que é que você está fazendo aí? Eu falei, não sei. Ela falou, foi um mês você não come. Eu falei, pois é, mas o hábito de abrir a geladeira é de uma vida inteira. E eu nem sabia o que eu estava olhando, porque realmente não estava comendo. Então, às vezes, a gente pode ir por hábito. Uma Ré Chávida comenta no livro, que nós estamos dando de presente para quem compra o nosso, que uma vez, num período desse de 40 dias de jejum, no 18º, ele achou, né, escondido num armário na casa dele, que abriu por hábito, um pacote de batata fritas, desses salgadinhos, né? E ele disse que isso era a grande fraqueza dele. Ele não aguentou, abriu e comeu. E aí ele disse que alguém perguntou para ele, e daí, você começou o jejum tudo de novo? Ele disse, tá maluco? Fiz mais 22 dias. Ele disse, 40 dias com um pacote de batata frita, se isso não valer pelo menos como jejum parcial, né? Você tá maluco? Então, vai da forma como cada um lida, do que se comprometeu com Deus, do que entende, mas deixa eu dizer, né, que ninguém sinta como único culpado. A gente precisa até vigiar, ter alguma atenção, mas acaba acontecendo e cada um decide como vai administrar isso. Eudésia Toscano diz, li o livro do Mahesh, não me lembro se é assim que escreve, eu acho que é só um H no lugar do R aí. Fiquei impressionada, sempre tive vontade de fazer jejuns maiores, mas falta coragem. O maior que fiz foi de 36 horas sem comer e sem beber. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã. Na minha opinião, você já fez o mais difícil. Tá? 36 horas sem comer nem beber, você já fez mais do que eu, né? Porque eu nunca passei de 24 horas sem comer nem beber, né? A água, ela ajuda no processo de limpeza, ela alivia os sintomas. Agora, eu tive vontade de fazer um jejum de 40 dias por muitos anos. Eu só fiz em 2008, né? Então, nós estamos falando aí de 4 anos atrás, tá? Então, eu já estava ali para completar 46 anos de idade. 2018, eu falei 8, perdão, 2008 foi 21 dias, obrigado, gente. Eu só fiz isso em 2018, há 4 anos atrás, que foi quando não só já tinha uma boa prática, mas tive uma direção do Espírito Santo. Tá? Então, se tem o desejo, pode ser que, como diz a Bíblia, Deus opera em nós o querer e o realizar, esteja te provocando a algo, mas a gente tem que se preparar ao longo do tempo, e enquanto vai crescendo, nenhum de nós deve se sentir mal porque não aguentou terminar, porque não fez. Eu sempre digo para as pessoas, vá tentando, né? Continue insistindo, vá se disciplinando. Eu já no início tive muitos jejuns que eu não consegui terminar. Não consegui porque passei mal, não consegui porque não aguentei a vontade de comer, simplesmente fui lá e comi, depois fiquei mal, triste com aquilo, arrependido. Então, eu digo às pessoas, normalmente não faça votos. Seja firme numa intenção, até porque depois do 3º dia, não é para se passar mal. Se alguém passou mal em qualquer jejum com mais de 3 dias, né, qualquer que seja o sintoma, está passando mal, para mim, o indicativo tem que terminar. Tem que encerrar o jejum.
Obviamente, não estou falando passar mal, tive uma fraqueza, tive uma tontura, né? Você começa a ter dor de cabeça, algum incômodo no sistema digestivo, né? Se tiver esse tipo de sintoma, depois do terceiro dia, é um alerta. Eu, uma vez, terminei no 9º dia, porque coloquei umas gotinhas de limão na água, que era o conselho que médicos davam, água com gosto muito metálico depois de vários dias, só que eu recém tinha saído de uma hepatite, estava com o fígado muito sensível, aquele limão me fez passar mal, né? Eu tive ânsia, não me lembro, cheguei a vomitar, mas eu passei muito mal. E assustado com aquilo, fui comer. Depois alguém da área médica falou para mim, se você estava com a reação no fígado, você acha que o remédio era comer? Era você ter esperado, tu teria voltado ao normal, mas eu não sabia, fui lá e comi. Porque comi, comecei tudo de novo o jejum, né? Então, com o tempo, você vai aprendendo as respostas do corpo e como lidar. Mas passou mal, não continue, vai devagar, jejum prolongado, só com prática. De preferência, acompanhamento médico e, com certeza, sempre só debaixo da direção do Espírito Santo. Né? A Maria Caetano dos Santos fez um comentário, boa noite, graça e paz. Eu já estou quase dando boa noite, é o de terminar. Mas, vamos lá. O que mudou na sua vida depois de jejuar? Bom, é muita coisa. Eu acabei não colocando muito no livro a questão de experiências, porque no início eu jejuava muito para querer ter a experiência de outros. Não é essa a motivação que eu estou tentando gerar nas pessoas. Eu não sei se, posteriormente, a gente aumenta, o livro já ficou com 272 páginas, né? Eu não sei se, posteriormente, se eu aumento isso, se eu gravo vídeos, mas tem muito boas experiências para compartilhar. Mas, em essência, foi perceber cada vez mais a capacidade de dominar, subjugar a carne, ansiar pelas coisas de Deus de uma forma mais profunda, né? Você percebe uma liberação da fé, né? A fé, ela procede do Espírito. Quando a carne é modificada, o Espírito é ativado, a fé se fortalece, né? Então, há muitas coisas, mas eu confesso que, honestamente, para mim, né, o que de mais impactante eu tenho vivido nos jejuns é essa consciência de viver uma conexão, uma intimidade, uma dimensão de deleite nas coisas espirituais, que quando você está muito entretido com deleites naturais, ainda que lícitos, você não consegue perceber. E acredito, né, pelo horário, já acabei me estendendo mais do que gostaria, eu vou encerrar aqui, mas fico mais uma vez, né, quero bater na tecla aqui, de encorajar você a adquirir o livro A Cultura do Jejum, né, publicado pela editora Agnus, e quem adquiriu o livro, além do curso que estamos dando de presente, né, também acrescentamos aqui o poder secreto da oração e do jejum, liberando o poder da igreja que ora. Né? Tenho certeza, eu inclusive escrevi um prefácio, né, para esse livro, encorajando as pessoas a lerem, a adquirirem, e foi tão importante na nossa vida que nós decidimos subsidiar o presente. Não é apenas um encorajamento para que você compre o nosso livro, né? É um pacote, é um combo de informações que nós queremos que você tenha para revolucionar a sua vida, né? Então, não apenas te encorajo a adquirir, espalha para geral, né? Compartilha com todo mundo que você puder. Eu creio que Deus quer resgatar na igreja brasileira a cultura do jejum, né? E repito, não é a nossa mentalidade não vai mudar, a menos que a gente tenha uma visão completa e abrangente. Então, não é ouvir uma única mensagem. Nós precisamos levar as pessoas a fazer um curso, a ler um livro como esse e enxergar o quadro todo, montar o quebra-cabeça completo. Isso sim, eu creio, vai fazer muita diferença na vida de cada um. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua, né, atenção. Eu estou impressionado, num sábado, com a audiência que nós tivemos, improvisando, né, o anúncio dessa live. Então, muito obrigado pelo carinho, pelo suporte, pela participação. A live depois vai ficar salva, você também, né, pode compartilhá-la, mas eu pediria especialmente você, adquirindo o livro, lendo, sendo abençoado, nos ajude a alcançar o maior número de pessoas possível com essa mensagem importante. Né? Se você já tem acompanhado um pouco do que a gente fala e quiser nos dar um voto de confiança, já vá divulgando, né, o link de aquisição do livro, mesmo já na pré-venda, né? Compartilhe com seus amigos, compartilhe nos grupos de igreja, compartilhe com a família. Eu creio que nós podemos produzir resultados, né, extraordinários na igreja por meio da cultura do jejum. Tá? Encerro aqui deixando meu carinho, né, o meu apreço pelo ministério da irmã Valnice Milhomes,
para quem eu fiz uma dedicatória especial nesse livro, pelo tanto que ela me inspirou, né? E se de alguma forma eu puder oferecer ao corpo de Cristo um pouco do que ela ofereceu com o livro, né, O Jejum e a Redenção do Brasil. É outro material que eu recomendo, você pode, né, adquirir lá no Palavra da Fé Produções, no site do próprio Ministério da irmã Valnice Milhomes, o livro dela também. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. É isso, nós encerramos por aqui. Muito obrigado, né, pela sua participação e pela aquisição do livro. Se você ainda não acessou o link, corre para lá agora. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Deus abençoe. Orvalho.com é um ministério de ensino ao corpo de Cristo. Atuamos em 4 frentes principais: a edição e produção de livros, a produção de conteúdos em nossas plataformas digitais, a escola bíblica à distância e conferências que tem preparado pastores, líderes e apaixonados pelo reino de Deus. São milhares de pessoas alcançadas todos os dias. E isso só é possível porque nos unimos com você, que compartilha, que financia, que adquire os nossos materiais. Participe de forma ativa do Ministério Orvalho.com. Acesse Orvalho.com e nos ajude a destilar ainda mais a palavra de Deus.